Bom dia. O valor da cesta básica aumenta e consome quase metade do salário mínimo dos ludovicenses. Vendas no varejo têm queda histórica e compromete o comércio em todo o país. Relatório da Saúde aponta aumento de casos de microcefalia no estado. E mais, começa hoje a 10ª Conferência Estadual da Criança e do Adolescente. Hoje é 17 de fevereiro de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E na capital, o comércio varejista sente os impactos devido à crise agravada pela alta da inflação e o crescimento do desemprego. O consumidor está pensando 2 vezes antes de contrair mais despesas. Essa foi a primeira vez que o ano fechou em queda desde 2003. A venda caiu cerca de 4,3% no Brasil. No comércio varejista do Maranhão, esse número subiu para 7% em 2015. De forma geral, em todo o país, os principais impactos para a queda vieram dos segmentos de móveis e eletrodomésticos, com 14%. Supermercados, alimentos, bebidas e fumo, com 2,5%. Tecidos, vestuário e calçados, com 8,7%. Combustíveis e lubrificantes, a queda foi de 6,2%. O comércio varejista reflete diretamente no consumo das famílias. Sem emprego e com a inflação alta, é a combinação perfeita para o enfraquecimento nas vendas. Uma inflação maior acaba corroendo o poder de compra das famílias. Também os dados sobre taxa de desocupação calculados pelo IBGE apresentaram uma piora significativa, né? No comércio varejista ampliado, que refere a motocicletas e carros, essa queda também foi alta. A nível Brasil, foi de 8,6%. No Maranhão, essa queda foi de 11,3%. A própria desconfiança, o medo, às vezes, da perda do emprego, leva as famílias do indivíduo a inflação a irem cortando, né? Tentando cortar gastos. E isso, com certeza, acabou impactando nesses números. Com a alta nos preços, os consumidores ficaram arredios. A dica é sempre pesquisar. Porque o que nós ganhamos não dá para acompanhar. Infelizmente é isso. Está tudo caro demais, meu amigo. A crise bateu mesmo. E olha só, uma pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos revelou que em janeiro o valor da cesta básica comprometeu quase a metade do salário mínimo dos ludovicenses. O aumento em relação ao mês de dezembro foi de 7,2%. Como tomate, feijão e banana foram os que registraram as maiores elevações. Do conjunto de 12 itens alimentícios, 9 registraram aumento de preço. Tomate com 29,48% e feijão carioquinha com 15,73%. Tiveram elevações acima das registradas no total da cesta de 7,23%. Outros itens apresentaram variações inferiores. Banana com 5,80%, açúcar cristal com 3,46%, carne bovina com 1,01% e arroz agulhinha com 0,28%. E o que pesou mais foi a questão do tomate e do feijão. Mas também pode, uma coisa que beneficiou, para não levar tanto assim, foi a questão da carne. Que tem um peso grande, só que teve a elevação baixa, de só 1%. Certo. É uma boa notícia, então, aos consumidores, né? Sim, é uma boa notícia. Todos os produtos in natura registraram as maiores elevações em São Luís, impactados pelas variações climáticas causadas pelo El Niño. São Luís é uma das capitais do Nordeste com o valor da cesta básica mais cara. Ela é a 20ª mais cara do Brasil e a 8ª mais barata, né, do Brasil. Só que em comparação ao Nordeste, ela é uma das mais caras, só perde para Teresina e Fortaleza. Em janeiro de 2016, o custo da cesta em São Luís comprometeu 43,38% do salário mínimo líquido, isto é, após os descontos previdenciários de 8%. Em dezembro do ano passado, o percentual exigido era de 45,17%. Quando se tira o setor previdenciário, né, os 8%, aí se tem o salário mínimo líquido. E nesse salário mínimo líquido, 43% foi destinado à alimentação. Ou seja, quase metade
quase a metade do orçamento da família ludovicense foi destinada à alimentação. E olha, a gente segue falando de economia. A Bovespa teve alta de 2,13% aos 40.947 pontos. O dólar também teve alta de 1,86% e fechou cotado a R$ 4,07. O peso argentino teve alta e vale 27 centavos. O euro também teve alta e está cotado a R$ 4,53. E os trabalhadores nascidos em março e abril podem sacar o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS. O saque pode ser feito nas agências da Caixa Econômica e quem possui o cartão do cidadão também pode recorrer aos canais de autoatendimento do banco. O abono salarial equivale a um salário mínimo. Tem direito ao benefício os trabalhadores cadastrados no programa há pelo menos 5 anos e que tenham recebido uma remuneração mensal média de até 2 salários mínimos e trabalhado pelo menos 30 dias em 2014. O trabalhador que desejar mais informações sobre o abono pode ligar para o 0800 726 0207, 0800 726 0207 ou consultar o site da Caixa. E a seguir no estúdio vamos falar sobre direitos da criança e também do adolescente. Agora são 7h39. O Bom Dia Maranhão volta já. E o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos divulgou ontem mais um relatório que aponta o aumento de casos de microcefalia no Maranhão. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o repórter Eduardo Ericeira. O Eduardo, lamentavelmente, infelizmente, aí, mais registros de aumento no caso dessa doença, é isso? Bom dia. Isso mesmo, Helene. Lamentavelmente, como você disse, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Esse relatório, como você disse, foi divulgado na tarde de ontem, na tarde dessa terça-feira, e aponta 159 casos de microcefalia no estado do Maranhão. Portanto, houve um aumento e a preocupação principalmente das mulheres grávidas. No último relatório que havia sido divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, no dia 4 de fevereiro, havia a confirmação de 132 casos. Então, 132 aumentou agora para 159, segundo relatório divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. O número de cidades também com registros aqui no estado do Maranhão aumentou. Já são 61 cidades maranhenses que apresentaram casos de microcefalia. A capital aí aparece com o maior número de registros. São 45 casos da doença aqui na capital, São Luís. Outro dado que preocupa, Eliane, é o número de mães aí que tiveram filhos, bebês com microcefalia e apresentaram sintomas de Zika vírus. Ao todo foram 50 mães que apresentaram esses sintomas, que acabaram tendo filhos que tiveram a doença de microcefalia. Isso é outro dado que preocupa e ainda alerta aí para essa ligação do Zika vírus com os casos de microcefalia. Eliane. Triste estatística, sem dúvida. Eduardo, agora mudando um pouco de assunto, choveu desde a madrugada, muitas pessoas reclamando, inclusive agora da ida para o trabalho. Eu queria que você, se tivesse possibilidade de mostrar para a gente, de falar um pouco do tempo e de mostrar como é que está o tempo nesse momento aqui na capital. Pois é, Helene, a gente se encontra aqui na região central de São Luís, até agora há pouco não chovia, viu? Mas agora não sei se dá para aparecer aí, mas já chove bem fino nesse momento aqui na região central de São Luís. Já choveu, como você disse, durante a madrugada, já no início da manhã dessa quarta-feira, não só aqui na região central, mas em outros pontos da capital. Agora chove até um pouco mais forte e o tempo, como dá para perceber, está nublado, parcialmente nublado, mais nublado do que limpo. E a previsão para hoje, para essa quarta-feira, nessa parte norte do estado do Maranhão, e aí inclui a capital São Luís, era de chuva. Como eu disse, já choveu aqui em vários pontos de São Luís. Nesse ponto onde nós nos encontramos na região central, chove bem fino nesse momento, mas o tempo bastante nublado. Com você, Eliane. Obrigada, Eduardo. E a gente segue falando de tempo e da previsão. Confira agora como é que fica a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. Para esta quarta-feira, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Em Imperatriz, os termômetros oscilam entre 23 e 35 graus. Em Bacabal e Barreirinhas, a máxima prevista é de 32 graus. Já em São Luís, a mínima atinge os 24 graus e a máxima não ultrapassa os 31 graus.
E com o anúncio da suspensão de operações da Gol em Imperatriz, crescem as preocupações de quem depende dos serviços aéreos. O anúncio da companhia aérea Gol, feito na semana passada, não agradou e preocupou setores que podem ser prejudicados com o encerramento das operações da empresa no aeroporto Renato Cortez Moreira, a partir do dia 29 de março, principalmente por conta dos voos que chegam da capital São Luís, seguindo para Brasília, que acontecem diariamente. Com a retirada dos voos da Gol, somente a TAM e a Azul continuarão com os voos São Luís e Imperatriz. Com isso, os taxistas já estão temendo prejuízos. Que diminui a renda da gente, né? Já está meio fraca. E tirando o voo, aí diminui mais ainda. O motivo é exatamente o que a Associação Comercial e Industrial de Imperatriz quer saber e vai buscar resposta. Agora a gente precisa saber o motivo, se realmente é em função da deficiência do nosso aeroporto, se é em função de falta de subsídio para o petróleo ou se na verdade uma reestruturação da própria empresa. Segundo a Infraero, no ano passado, Imperatriz teve 328.929 embarques e desembarques. Só em dezembro passaram pelo aeroporto Renato Cortez Moreira 30.867 passageiros, média de 1.000 pessoas embarcando e desembarcando por dia. Ainda em 2015, o governo do estado reduziu o ICMS de querosene de aviação, pensando em incentivar as companhias, mas parece que a ideia não decolou. O setor hoteleiro também está se preparando. Se a Gol não voltar atrás, os hotéis vão sofrer prejuízos. E começa hoje a 10ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nessa edição, o evento vai tratar da política e plano decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes, fortalecendo os conselhos. Aqui no estúdio, eu converso com o conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança, Francisco Lemos. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. E aí, nesse tema dessa conferência, vocês falam muito de fortalecer os conselhos. Como é que vocês pretendem fortalecer esses conselhos aqui no estado do Maranhão? Na verdade, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado em 1990, uma das estratégias fundamentais foi a criação dos conselhos estaduais, municipais e nacional dos direitos da criança e do adolescente. E a 10ª conferência que acontece, tanto em nível estadual como em nível nacional no mês de abril, traz como foco o fortalecimento desses conselhos. Por quê? Porque são conselhos que discutem e deliberam políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente em todo o Brasil. Essa conferência, essa 10ª conferência, ela também, vocês já vão priorizar esse plano dos direitos, né, das crianças. Esse plano, ele vai valer para os próximos 10 anos? É bem isso? Exatamente. Então, o plano decenal é exatamente isso. É um plano que traz estratégias de fortalecimento dos direitos da criança e do adolescente para ser implementado nos próximos 10 anos, né? É exatamente entendendo que toda a política da infância deve ser pensada a curto, médio e longo prazo, né? Para que os direitos possam ser de fato respeitados e garantidos por todos os atores, tanto da sociedade civil quanto do poder público que trabalham com direitos de crianças e adolescentes. E aí, quando você se refere a poder público, quem é que está inserido nesse contexto dessa criação, dessa construção desse plano para os próximos 10 anos? Prefeitos, delegados, como é que está distribuída essa conferência, essa união aí de esforços? Na verdade, os conselhos de direitos, tanto em âmbito municipal, estadual e nacional, eles têm uma composição paritária, significa dizer que metade deles são representações das organizações da sociedade civil e metade deles são representações do poder público, né? Ou seja, representações das secretarias municipais, das organizações do poder público, né? São diretamente secretarias ligadas aos próprios prefeitos e, no caso, no âmbito estadual, né, representações do governo do estado do Maranhão. Agora, a importância da participação dos municípios, né, em um evento desse porte, uma conferência que trata da problemática e dos direitos das crianças, que a gente sabe que, infelizmente, tanto na capital como no interior do estado, ainda tem muita coisa a ser feita, ainda falta muito, principalmente relacionada a crianças e adolescentes. Exatamente. Esse ano de 2016, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 26 anos de existência. E nós sabemos que ainda há
uma dissonância muito grande entre a realidade e o que a lei estabelece. E esse momento de discussão com os municípios é exatamente o momento de tentar fortalecer ações articuladas que possam dar conta de todas essas situações ainda de violação de direitos de crianças e adolescentes, que ainda é grande não só no nosso estado, mas em todo o Brasil. E o que é feito com relação às crianças em situação de rua? A gente ainda observa um número muito grande de crianças nos semáforos, né? A gente passa ali em vários pontos daqui da capital e a gente ainda percebe um número muito grande de crianças nos semáforos ou próximo às lojas, ou até mesmo trabalhando, porque criança não é para trabalhar, lugar de criança a gente sempre fala que ela é na escola. Exatamente. O que tem sido feito para que essa situação diminua, esses números diminuam? Como você mesmo constatou, né, ainda é grande a problemática de crianças e adolescentes em situação de rua, né? Esse é um problema que preocupa a todos, né, a sociedade civil e ao poder público, até mesmo porque a gente sabe que quando a criança está em situação de rua, ela na verdade ela tem todos os seus direitos violados, desde a questão da escola, né, que ela não frequenta escola, a questão do trabalho infantil, a questão da exploração sexual comercial, também a questão da drogadição, a questão da convivência familiar e comunitária. Então, em relação a essa situação, que ela é grande, que ela ainda provoca, dá um desafio, né, que nos provoca a tentar pensar ações para a resolução desses problemas, tem sido pensadas ações articuladas que envolvam principalmente o fortalecimento da convivência familiar comunitária, né? Porque o primeiro espaço de participação da criança e do adolescente é dentro da sua família. Então, ações públicas voltadas para a convivência familiar e comunitária, que envolvam não apenas a política de assistência, mas também a política de educação, de saúde e todo o conjunto articulado das organizações, do poder público e da sociedade civil, para que de fato a gente tenha uma ação efetiva que possa retirar crianças e adolescentes da situação de rua. Olha, de fato, tudo que você falou é interessante, mas o que a gente percebe é que fica muito no papel. Isso. O que a gente percebe, infelizmente, é que as práticas mesmo, as medidas efetivas de fato, elas não acontecem. A gente fica se perguntando por quê. Sempre a gente recebe pessoas que falam sobre crianças e adolescentes, o que poderia ser feito, mas é sempre o mesmo do mesmo e as ações não acontecem de fato. A gente recebeu, inclusive, algumas reclamações de que lá no Angelim, o número de crianças que vivem, né, na rua, que vivem pedindo, que vivem vigiando o carro, pedindo dinheiro nos semáforos é muito grande. E elas continuam reincidindo, continuam voltando para o mesmo local. Por que não tiram aquelas crianças dali e fazem alguma ação efetiva com essas crianças? É porque, na verdade, a gente tem que repensar, né, as estratégias de intervenção quando se fala em situação de rua, né? Mesmo porque essa estratégia de retirar a criança da rua, né, se a gente retira a criança da rua, mas não oferece, não oportuniza um espaço onde ela possa de fato retornar à convivência familiar, ela vai retornar para a rua, né? Então é todo um processo de convencimento que vai desde a própria família, né, que muitas vezes, né, não tem esse apoio. A família muitas vezes se conta fragilizada, né? A gente tem crianças em situação de rua, mas a gente também tem famílias em situação de rua, e esse é um problema realmente muito sério, desafiador, e as nossas ações muitas vezes precisam ser repensadas e repactuadas para que de fato a gente consiga resolver esse problema que é grave, não só no município de São Luís, mas eu acredito que em todo o estado e em todo o Brasil, né? Certamente. A gente pode afirmar dessa forma. Eu conversei com Francisco Lemos, que é conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mais uma vez, muito obrigada. Bom dia. Bom dia, eu agradeço a sua participação. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente fala de futebol. O Sampaio Corrêa joga hoje em casa pela Copa do Nordeste, 7h54. Eu volto já. E agora a gente fala de futebol pela Copa do Nordeste. O Imperatriz, fora de casa, perdeu para o Campinense por 2-1. O jogo foi em João Pessoa. O Imperatriz é o último colocado no seu grupo com apenas 1 ponto. E hoje, pela Copa do Nordeste, quem entra em campo é o Sampaio Corrêa. O jogo é às 9h30 da noite no estádio Castelão contra o Vitória da Conquista. Os dois times venceram na primeira rodada e em disputa está a liderança da chave. E olha só, já está no Maranhão a carreata da saúde contra a hanseníase. A carreta da saúde contra a hanseníase, que deve atender milhares de pessoas em municípios do Maranhão.
Maria da Glória, de 42 anos, não quis mais esperar. Ela saiu de casa com o objetivo de dar um ponto final na dúvida. O resultado não foi o melhor. O diagnóstico da hanseníase foi positivo, mas ela está confiante. Suspeitava porque eu não sentia elas. Não sentia doer, era dormente. Soube que o carro estava aqui fazendo esse teste e vim. E contestou que é. Bom, já comecei a tomar o medicamento e vou continuar. O ideal é que essas pessoas forem diagnosticadas precocemente, né? Então, quanto mais cedo a pessoa for diagnosticada, ela não vai estar transmitindo a doença e também ela não vai ter sequela, porque ainda não acometeu os nervos, a pessoa não vai ter nenhum tipo de deformidade. No ano de 2015, foram registrados 520 novos casos de hanseníase na região metropolitana de São Luís. No ano de 2014, 521 casos foram catalogados pela Secretaria de Estado da Saúde. Em todo o território maranhense, no ano passado, foram 3.239 casos, número 7,5% inferior ao registrado em 2014, quando em todo o Maranhão houve 3.502 casos confirmados de hanseníase. A hanseníase ela é a única doença, a única mancha que causa ausência ou diminuição da sensibilidade, né? Então, se você tiver uma mancha que você não sente, é hanseníase, porque as outras manchas, a sensibilidade está preservada. O veículo vai permanecer por 2 meses no Maranhão. A população poderá fazer gratuitamente os testes clínicos voltados para a detecção da doença. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.